Hoje, a gente vai falar basicamente da primeira parte, que é a parte da fraude. Porque a parte da fraude arremata já o porquê que essa tese não tem fundamento. Não é ocasional que ele foi publicado em 87. Porque, segundo o próprio Douglas Tottle, a tese do Holodomor na década de 80 foi exumada. Ele usa essa palavra, exumada. Por quê? Por causa da campanha de agravamento da Guerra Fria do Ronald Reagan. O Ronald Reagan intensificou o discurso da Guerra Fria e fez uma campanha anticomunista e antissoviética que não surgia nos Estados Unidos desde a década de 50. Então, a gente pode dizer que o mito do Holodomor, ele se espalha em 3 momentos. Quando ele surge na década de 30, no macartismo da década de 50 e na era Reagan na década de 80. Hoje a gente pode falar que a gente tá exumando essa caceta de novo, porque depois do Euromaidan, depois da ascensão do nazifascismo na Ucrânia, a tese do Holodomor voltou ao centro das atenções, ela voltou ao discurso. E aí a gente pode ver que essa tese foi exumada com as matérias da Gazeta e do Brasil Paralelo que eu acabei de mostrar. São matérias... Se vem do Brasil Paralelo, não presta. Tá boa. Recentes. A do Brasil Paralelo é de 2022. Então, falar sobre o Holodomor, falar sobre esse mito, não é falar do passado, é falar do presente. Porque esse mito é utilizado como propaganda para intensificar o antagonismo entre Rússia e Ucrânia. Mas memorizem esse nome, Thomas Walker. Ele é importante pra gente entender. Em 1934, um estadunidense chamado Thomas Walker entrou na União Soviética. Depois de passar um tempo em Moscou, ele pegou a Transiberiana, foi pra Manchúria e saiu da União Soviética pela Manchúria. Essa viagem durou 13 dias. É uma história que parece relevante lendo dessa maneira. Só que essa história seria o pretexto de uma das maiores fraudes do jornalismo do século XX e, agora, por que esse mito foi exumado de novo? Do século 21. Então, pra gente entender como essa história do Thomas Walker virou uma fraude, a gente tem que entender o papel desse cara aqui, ó. William Randolph Hearst. Quem é o William Randolph Hearst? O Hearst é um burguês estadunidense, fundador da Hearst Communication, que foi, durante a década de 20 e 30, o maior conglomerado de mídia do planeta Terra. Por conta do tamanho da Hearst, algumas pessoas acreditam que ele inspirou vagamente o Cidadão Kane, pra quem assistiu o filme. E aí, gente, o Hearst é considerado o rei de uma coisa chamada Yellow Journalism, que em português nós chamamos de imprensa marrom. Eu sei que a foto tá ruim porque eu tirei do livro do Tottle, então eu tive que escanear a porra do livro. Mas esse é o Hearst com os brother dele. Os brother na Alemanha nazista. Caralho, meu irmão. Esse moleque é bom pra cacete. Ele fez o trabalho direitinho, cara. Hearst é o do meio. Ele foi visitar os amigos dele, né? Inclusive, quando ele foi pra Alemanha nazista, em 34, ele encontrou com nada mais, nada menos do que Goebbels. E pra quem não lembra, o Goebbels era o ministro da propaganda da Alemanha nazista. Acho que eu já consegui descrever o cara... Eita, caralho! Porra! Meu irmão, o moleque fez um trabalho foda, hein? Gostei muito. Continua. Desse cara de maneira satisfatória, digamos assim. 4 meses depois dessa viagem do Thomas Walker, em fevereiro de 35, uma série de artigos nos jornais do Hearst foram publicados pelo Thomas Walker.